Então vamos lá, galera. Bom, gente, então eu vou adentrar num tema. Eu esse vídeo talvez seria só uma palhinha, né? Ainda não fiz exatamente um treinamento, um aprofundamento bem conciso, né? Um aprofundamento bem aprofundado, né? Fazendo esse ato aí, enfim, então não fiz algo ainda muito aprofundado, uma pesquisa de campo aprofundada, falando sobre a escravidão indígena, porque foi também pouca aqui, pelo menos no Brasil, né? Eu não sei se outros países vizinhos aos nossos foram um pouco maior, né? Talvez, eu acho que possivelmente sim, né? Então, eu gostaria de colocar aí fontes bibliográficas, né? Ler. Eu acho que basicamente é isso, né? Falantes do idioma tupi, né? Era muito mais o tupi falado. Então, os habitantes, os falantes, não dessa escrotidão de moto barulhenta, né? Multa. Eles têm que tomar umas multas, né? Se eles tomarem várias multas, quem sabe eles param de ficar com essas motos barulhentas aí pra cima e pra baixo, né? Mas enfim, isso daí Não, acho que quem gosta de andar com esse tipo de moto barulhenta, com funk, com as coisas barulhentas, acho que basicamente são as pessoas que gostam de frequentar o Bar do Rato lá em Recife, né? Gosta de frequentar aquele bar do rato, entra lá dentro do bueiro, do esgoto lá que é céu aberto e se diverte com aquilo ali, né? Mas enfim. E quem grita assim também, né? Provavelmente deve ser fã do bar do rato, né? Mas enfim, gente, só dando uma recapitulada aí, né? Recapitulando aí com a questão, com o contexto das pessoas que falavam o idioma tupi, né? Não foram severamente escravizadas no tempo do Brasil colônia, né? Por N fatores, né? Acho que N fatores. Bom, e de novo, né? Repetindo, né? Recapitulando, né? Eu vou aqui reiterar, né? Vou repetir, né? Aqui só seria um vídeo raso sobre esse assunto, né? Ainda não fiz. Nossa, a maritaca. Nossa, duas maritacas. Maritaca nervosa e o carcará, né? Então, voltando. Aqui seria apenas um vídeo, né, raso, né, sem ter muito aprofundamento histórico, né, mas eu acho que basicamente muitas informações hereditárias, né, passada de pai para filho, informações passadas de geração para geração que a gente mais ouve, né, que a gente mais escuta, né. Antes, eu acho que também antes da doutrinação ideológica que infelizmente tem nas escolas, né, do que foi severamente feita, também era muito mais disso que a gente ouvia nas escolas, né, é claro. E enfim, gente, eu acho que é isso, né, no tempo dos nossos pais, né, do meu pai, do seu pai, da minha mãe, da sua mãe, né, eu acho que os textos eles eram muito mais originais, né? Todos os textos que eram escritos aí em livros didáticos das escolas, né? Então, eu também gosto de me basear mais por esses livros, né? Então, vamos lá. O que você quer, Mel? Você só fica aí me olhando, né? É o cachorrinho. Você deixa eu conversar? Manda um oi pra todo mundo. Fala oi. Melzinha, Melzinha. Dá um oi pra todo mundo. Faz assim com a mão, com a patinha. Oi. Enfim. Então vamos lá, gente. Retomando aí o assunto, né? Retomando, eu acho que eu tenho que ir rápido, porque já tá em 15% carregado só. Enfim, então retomando aí o assunto, né? Como eu tava falando pra vocês com relação a esses dados, né? Então acho que primeiramente, gente, é que o continente, aliás, os dois exploradores, vamos assim falar, né? Tanto Portugal quanto a Espanha, eu acho que a Igreja Católica, o Vaticano, né? Eles estavam muito mais preocupados em querer catequizar os indígenas, né? Seria tipo os falantes do Tupi, né? Porque seria muito mais a esperança, tipo, eles já são do continente, eles já são treinados, prendados para isso, né?
Se eles soubessem, se eles forem catequizados aí, que mais ainda o continente americano inteiro vai ser católico, né? Todo mundo vai ser católico, então eles estavam muito mais preocupados em catequizar o indígena, né? Falar o indígena ele tem alma, né? Ele tem alma assim como o português ou o espanhol tem, né? E também é claro, né, gente? Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles viram uma dualidade muito enorme, né? Com os falantes do Tupi, com os indígenas, né? Porque eles basicamente viram que de um lado tinha muita brutalidade entre eles, toda hora o guerreiro tem que lutar contra onça, jacaré, contra outra tribo, né? Toda hora ele tem que lutar porque esse é o domínio da vida dele, né? O estilo de vida dele, ele tem que ir lá brigar. Mas também uma ingenuidade muito grande, né? Uma ingenuidade, uma inocência, né? Se o português falasse, lá ontem a gente viu uma fumaça verde, né? Uma fumaça da cor verde, o índio acreditava nele, né? O índio acreditava basicamente qualquer história aí da carochinha mesmo e, né, ele achava normal, né? Então tinha essa dualidade, né? A brutalidade de um lado e a inocência de outro, né? Ele, tipo assim, legal, né? Ele não via maldade nas coisas, né? Mas enfim. Então, o primeiro grande motivo é a Igreja Católica, e a Igreja Católica querer catequizar um indígena, né, e achar, não, o falante de Tupi vai virar católico e aí vai ser melhor, né, no nosso continente vai ser católico, que é também basicamente o que acontece até hoje, né, basicamente a maioria da população brasileira é católica, né, e ao menos da América do Sul inteira é católica também, né, então é basicamente esse cálculo que a Igreja Católica fez, o Vaticano fez, é verdade, né? Isso daí se perdura até hoje, né? Se a gente for ver a risca, né? Bom, questão religiosa, eu acho que também outro motivo aí que também muitos esquecem é que o indígena, né, o falante do Tupi, em muitos dos momentos ele preferia ser ceifado do que ir trabalhar, né? Ir trabalhar na marra, ter que ficar carregando as coisas, ele não via, bom, eu acho que nenhum ser humano, né, vai ver isso como coisa boa, né? O ser humano não nasceu para ser escravo, né? Todo mundo nasceu para ser liberto, né? Bom, gente, antes de mais nada, né, antes que alguém queira tirar de contexto, né, porque os esquerdistas são cheios disso, né? Em nenhum momento eu estou defendendo essa prática, né? Eu estou apenas mostrando dados históricos, né, que mostram a triste realidade, né? Mas enfim. Bom, a gente pode falar também a questão do escambo, né, um pouco mais pra frente, né, mas vou voltar a essa questão aí disso, né, o indígena, ele preferia, o falante de Tupi, ele preferia ser ceifado do que de fato fazer qualquer coisa, né. O capataz vai colocar lá um indígena lá no pelourinho, vai espancar ele, bater nele com o chicote até não poder mais, ele não vai trabalhar. Ele vai falar, não vou fazer, não tô nem aí, não vou fazer mesmo, e o problema é seu e eu quero ver o que vai acontecer. E é isso daí mesmo, ele não ia, né? Ele simplesmente não ia. Bom, o indígena, ele sabia muito mais se esconder no mato do que os portugueses que não conheciam a região, né? A questão de, não sei se seria uma logística, né? Uma logística para que ele mesmo se salve, né? Enfim, falando de salvar, né, ninguém achar, ninguém saber onde ele tá, né? Então, basicamente essa também é uma realidade, né? O indígena, ele conseguia se esconder no meio do mato e não ser visto por ninguém, né? Pelo bandeirante, pelo português, como, sei lá, o espanhol, né? Ou qualquer outra pessoa, né? O indígena, ele conheceu o local, o falante do Tupi. Bom, depois dessa questão, né? Bom, e alguns também vão falar, né? O escambo, né? Trocar o espelho, tipo, talvez. E aí que também tá a questão, né? Os indígenas foram trabalhar para os portugueses porque eles queriam, né? Eles também tiveram a ganância de falar, não, esse espelho é tão valioso que para mim compensa eu ficar uma hora carregando tora de madeira, né? E muitas das vezes essa tora de madeira era do pau-brasil, né? Então vou ficar uma hora carregando aí um monte de tora pesada pro convés da caravela porque eu quero ganhar esse pedaço de espelho, né? Então, aí também, né, infelizmente foi uma culpa e uma corruptência do próprio falante do Tupi para ficar fazendo esse tipo de coisa, né?
Então, gente, enfim, né, um resumo aí bem rápido, bem superficial, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos na santa paz de Deus. Um forte abraço. Foi, tamo junto, falou. Passou a égua, até a próxima.